Pensaram algumas partes. O que foi a obra que mais te interessou? O que foi que você viu dele que você falou, caramba, Ah, é sim. por isso que eu tô aqui. Você tem os 3 grandes textos dele, né? Ou seja, todo mundo que vai falar de Santo Agostinho geralmente vai passar por suas 3 grandes obras. Que são as Confissões. Uhum. Tem uma obra chamada A Trindade. Então, lógico, falando sobre o mistério de Deus, o mistério da Trindade, então o contexto é mais teológico, mas tem muita coisa ali também de filosofia. É igual também às Confissões. E tem a famosa Cidade de Deus. Né? Então, realmente, são 3 obras que são impactantes. Né? Elas produzem em você assim. Você vai encontrar, é lógico, quando você lê os diálogos filosóficos, quando você lê as cartas, os sermões, você vai encontrar muita coisa que você já encontrou nessas obras. Sim. Né? E é isso que ajuda também, porque às vezes ele faz ali todo o desenvolvimento. Esses outros textos são muito importantes porque acabam te ajudando, repito, a entender o desenvolvimento, o pensamento dele, né? E também, às vezes, alguns pontos que às vezes, nem sempre fica tão claro nessas obras. Mas eu diria que as Confissões, por exemplo, foi o que mais me Uhum. chamou a atenção. Por isso que eu interpreto as Confissões e leio as Confissões não apenas como uma autobiografia, no sentido, ele está falando dele, do seu passado, da sua história. Eu acho que ele usa tudo isso, né, dentro de um estilo literário, filosófico, de espiritualidade, mas no fundo ele quer falar sobre a relação do humano com o divino. Tanto que algumas pessoas entendem que, que é possível talvez pegar as Confissões de Santo Agostinho e ver ali um livro de antropologia, seja filosófica ou teológica. Uhum. E isso é um outro ponto que é importante, porque às vezes o pessoal pede para mim, né? A pessoa, mas quais textos são mais filosóficos, quais são mais teológicos, né? Isso é complicado, porque ele mistura, né? Ele Uhum. mistura, ou seja, o contexto dele ali, o modo como ele pensa, para ele, o cristianismo é tanto a verdadeira filosofia quanto a verdadeira religião. Uhum. Não é Elas para ele são as duas coisas. intrínsecas ali. Então, para ele, fé e razão precisam caminhar juntas. Não que ele confunda, não que ele ache que fé e razão é uma coisa, não é isso. Ele sabe que fé é uma coisa, razão é outra. Mas ele articula. Ele articula. Então, o pensamento dele tem uma circularidade. E isso gera uma certa dificuldade, porque, principalmente na nossa época, por exemplo, né, que é bem secularizada, etc. Aí o pessoal vai ler um texto de Santo Agostinho, o pessoal fala, isso daqui é texto para crente, é coisa de espiritualidade, não tem nada a ver. Isso aqui não tem filosofia, né? Mas aí quando você começa a ler e a mostrar pro cara, você fala, não, tem muita coisa de filosofia aqui. E a É muito profundo. igreja, ela entende que fé e razão têm que caminhar juntas mesmo? Sim. Tanto que no início do cristianismo, assim, você vai ter 2 vertentes, né? Vão ter aqueles autores que defendiam a separação. Vão ter aqueles autores que vão dizer, olha, esse negócio de cristianismo com filosofia não dá muito certo, não. Né? A melhor coisa é o seguinte, fé é fé, razão é razão, né? Sei lá, Tertuliano, por exemplo, ele dizia, nós temos o evangelho de Cristo. Para que a gente precisa de Platão e Aristóteles? Aí tem a famosa frase dele, né? A filosofia é a mãe de todas as heresias. Então, falar, deixa isso para lá, vamos seguir aqui a fé e acabou, né? Uhum. Mas não foi essa postura que prevaleceu, olha que interessante. Uhum. O que prevaleceu na igreja foi a ideia de que o cristianismo é a religião do logos. Se o cristianismo é a religião do logos, né? Logos em grego quer dizer razão, palavra racional, então não pode haver uma contradição. Ou seja, não só Santo Agostinho, mas outros padres da igreja, né? Por exemplo, São Gregório de Nissa e tantos outros, Santo Ambrósio, eles vão defender que fé e razão tem que caminhar junto. Lógico que cada um vai defender do seu jeito, do seu modo, tem ali o seu estilo, mas o que prevaleceu foi isso. Não pode haver uma contradição, uma oposição. Por quê? Se Deus é um só e a realidade feita por ele é uma só, a verdade é uma só. Então aquilo que a fé ensina e a razão ensina não pode ter uma contradição. Por isso que para a igreja até hoje sempre é importante, ou seja, por um lado você pode perceber, por mais que às vezes a igreja aponta para alguns problemas da ciência, da filosofia, ela não nega. Ela pode questionar a metodologia, ela pode questionar isso e aquilo, mas ela não diz, não, isso daí tá tudo errado, isso daí não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com fé. Não, ela não diz isso. Ela diz, olha, tá bom, se é verdade, é verdade. Se é verdade lá, tem que ser verdade aqui. Sim. Porque a verdade é uma. Se está havendo oposição e contradição, bom, vamos conversar e vamos dialogar para ver onde está o problema. Lógico que aí
de antemão, seja um Santo Agostinho, seja um Santo Tomás, sei lá quem, é aquela história. Aí você tem um ponto aqui que às vezes o pessoal que não é cristão fica um pouco irritado, né? Porque no fundo há um pressuposto aqui, né? Porque a fé, porque tanto a fé quanto a razão é um dom de Deus, beleza. Por isso que Santo Agostinho vai dizer isso também. Ele tem uma carta, se eu não me engano, acho que é a carta 120, que ele escreve um cara chamado Consêncio. E o Consêncio fala umas perguntas, tudo, e ele responde. E dentre elas essa coisa do mistério da Santíssima Trindade, a questão da fé e da razão. E Agostinho procura mostrar que para você ser cristão e ter fé, você não tem que abrir mão da sua razão. Você não tem que abrir mão da sua inteligência. Por quê? Aí vem a justificativa. Ó, primeiro, quem te criou não foi Deus? Bom, foi Deus que me criou. Então tá. Então foi Deus que me fez. Se Deus me fez do jeito que eu sou como ser humano, ele não me fez nem pedra, nem planta, nem cachorro. Ele me fez ser humano. Ora, como é que Deus fez para mostrar que eu era diferente e superior à pedra, à planta e ao cachorro? Ele me deu a razão. Ele me deu a inteligência. Então, se ele me deu a razão e a inteligência para mostrar que eu era diferente e superior, como é que ele pode pedir para eu abrir mão disso para me dar um outro dom, uma outra coisa que é a fé? Então, Deus estaria se contradizendo, estaria confuso, quer dizer, estaria tendo que consertar o que ele fez. Mas se ele tem que consertar o que ele fez, então ele não é sábio. Então, entendeu? Então, assim, o Agostinho vem e fala, olha, não, Deus nos dá a fé, sim, mas ele também nos deu isso, a razão. Por isso que é interessante a definição de fé que Santo Agostinho apresenta, né, em um dos seus sermões. Ele fala, quando pergunta, mas o que é a fé? Ele fala, a fé é um pensar com assentimento. Pensar com assentimento, com adesão. Por quê? Por um lado é lógico que ele vai dizer que a fé é um dom de Deus. Então a fé tem a dimensão sobrenatural, a fé pressupõe a questão da graça. Então, quando eu digo eu creio, né, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio nisso, quando eu digo eu creio, eu não digo isso só com as minhas forças. Ou seja, eu não conseguiria dizer eu creio se a graça de Deus não tivesse me atingido, se Deus não tivesse me ajudado. Então tá, isso mostra o quê? Que por um lado, a fé é um dom, por um lado a fé pressupõe a graça. Mas por outro lado, quando você diz eu creio e a graça está te ajudando, você também está usando aqueles elementos naturais que Deus te deu. Então quando você diz que a fé é um pensar com assentimento, é porque, sei lá, de repente você está me apresentando algo, dizendo, olha, Joel, aceito isso daqui porque foi revelado por Deus, é uma verdade revelada por Deus. Eu estou ouvindo o que você está falando, estou pensando. Eu já estou pensando e analisando o que você está dizendo. Eu estou usando a inteligência que Deus me deu a razão para ver se tem sentido, para ver se tem lógica, para ver se tem, sei lá, algum fundamento que você está falando, se tem coerência. Então, pensar. Eu estou usando a minha inteligência. Por um lado, estou ouvindo, mas estou pensando. Né? Sim. Só que Agostinho diz, só isso não é fé. Por isso que ele diz, a fé é um pensar com assentimento. Ou seja, você não só está pensando, mas você já vai pensando e aderindo. Você vai aceitando, você vai de fato crendo. Então você, com a ajuda da graça, você vai pensando e aderindo. Isso é fé. Então veja que, portanto, quando eu digo eu creio, está presente a razão. É porque eu não tiro a razão. Né? A fé, ao meu ponto de vista, ela não muda. E a razão, ela muda. Com o passar dos tempos, passar dos anos, eu acredito que a razão muda. Sim, porque nós somos mutáveis. Né? Agora, se você for ver, a razão muda em que sentido? Ou seja, a razão em si muda ou ocorre um processo de amadurecimento da razão? Se você for ver a razão enquanto razão, também não muda. É um processo de amadurecimento da razão. Então, a razão enquanto razão, o que é a razão? Tá, razão é razão. Agora, é lógico que a razão pensada num indivíduo, pensada numa pessoa, ela passa por um processo, né, porque nós somos mutáveis. A gente não só muda no sentido físico, né, de crescer, de emagrecer, de engordar, sei lá o quê, cabelo ficar branco, né, esse aspecto. Mas a gente também muda no sentido interior, no sentido psicológico. Né, mas é isso também que me pega, assim, porque parece que o católico ele não está preparado para esse processo de amadurecimento da razão. Que a razão muda e ele não quer aceitar isso. Ou é aquela história, né? Agora, dizer que a razão muda não quer dizer que a verdade muda. É aí que a gente tem que tomar cuidado também. Ou seja, uma coisa é a minha razão em si, e eu, enquanto razão humana, ela passa por um processo de amadurecimento, de ampliação, de compreensão, de correção, né?
de reconhecimento que muitas vezes entendeu errado as coisas. Então isso é a razão humana, né? A fé, enquanto adesão a verdades reveladas, ou seja, a verdade revelada não muda, né? Agora, a minha compreensão humana disso, aí é outra discussão. Então, aquela história, para a igreja sempre vai ter uma tensão aí. Sempre vai ter uma tensão. Porque, por um lado, se de fato, veja, estou colocando no condicional, se Deus existe, se houve uma revelação, se tem uma verdade revelada, enquanto verdade, isso é imutável. Mas eu acho que a igreja hoje, assim, não hoje, já há muito tempo, ela não nega a ciência ou a razão. Por exemplo, a gente está falando de Santo Agostinho. Sim. Os santos são a prova de que a igreja não nega isso. Não, exato. Por isso que eu estou falando, tem que saber distinguir essas duas coisas. Porque por isso que quando o pessoal fala, por exemplo, mas a igreja precisa se modernizar. Tem que ver em que sentido? Porque, por exemplo, não tem como. Ela iria contra a essência dela se ela negasse aquilo que ela recebeu. Então, como eu falei, partindo do pressuposto que Deus existe, que Cristo é Deus, né, que ele deixou a igreja, né? Lógico que tudo isso são pressupostos de fé. Se você acredita nisso, acredita que isso é real, verdadeiro, isso não tem como mudar. Agora, outra coisa é o elemento humano que passa pela história, né? Que vai tendo ali essa própria razão humana no seu esforço pessoal, tentando compreender a realidade, tentando compreender as coisas. Então, amadurecendo tudo. E por isso que a gente tem que saber distinguir, por exemplo, a gente está falando de filosofia e ciência, mas tem um outro termo que é a teologia. A teologia, por exemplo, ela não é revelada. A teologia, ela é um esforço humano para tentar compreender as verdades da fé. Então, por isso que eu tenho que saber distinguir. Uma coisa é as fontes da revelação, o conteúdo da revelação, aquilo que realmente foi revelado, e outra coisa são o esforço, sei lá, dos teólogos tentando explicar essas verdades reveladas dentro da época, da comunidade, do contexto que eles estão inseridos. Entendeu? Então, a teologia é uma razão religiosa, é uma razão iluminada pela fé, tentando compreender, tentando explicar as verdades reveladas numa linguagem de hoje, por exemplo, né? Então, por isso que é aquela história, uma coisa é a teologia, o conhecimento teológico, é o debate teológico, etc. Outra coisa é a fé da igreja. Por isso que é como se a gente tivesse dois planos, né? Uma coisa é a teologia do magistério da Igreja Católica, que aí tem a função não só de explicar, mas de preservar esse patrimônio da fé. Então, quer dizer, houve algo que foi recebido, e a função do magistério é preservar esse patrimônio da fé, e é lógico orientar os seus fiéis para ver o que realmente a Bíblia, a tradição deixou, e como entender aquilo, pelo menos nos seus elementos essenciais. Essa é a função do magistério. O teólogo, ele vai se envolver nisso daqui também. Só que o teólogo, ele está ali usando as ferramentas humanas, científicas, sei lá o quê, e tentando traduzir tudo isso daqui numa linguagem de hoje. Né? E aí é óbvio que às vezes vai ter o conflito. Sim. Às vezes vai ter o conflito, porque o teólogo aqui vai interpretar de um jeito, dizer determinadas coisas, e o magistério da igreja vai dizer, não, isso daí que você está falando não é bem assim não. Ainda não. Entendeu? Ou seja, não é nem questão do ainda. É a questão, você está mexendo numa coisa e interpretando de uma forma que está errada. Então, por isso que para o católico, em primeiro lugar, vem o magistério. Vem a escritura, evidentemente, a tradição, e aí o magistério para ajudar a entender as duas, como Deus revelou. Por isso que a orientação do magistério, principalmente naquilo que é dogmático, é muito importante para o católico. O teólogo, ele tem um trabalho também muito importante. Mas muitas vezes a teologia desenvolvida pelo teólogo não bate com as explicações e ensinamentos do magistério. Aí é onde tem o atrito, entendeu? Por isso que no decorrer da história muitas vezes teólogos foram punidos, etc. Aí entra o problema da heresia, entendeu? Aí começa a discussão. Né? Aí tem teólogo que fica revoltado e falando não tem liberdade. Você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma igreja que tem, repito, Bíblia, tradição, tem toda uma estrutura, e o magistério tem que preservar esse depósito da fé e ajudar os seus fiéis a entender isso daqui correto. Essa é a função do magistério. Então os teólogos também são importantes, mas ele não pode esquecer que não é uma função meramente de ciência ou ficar especulando. Não,
a função dele também é ajudar a entender esse patrimônio em harmonia com o magistério. Né? E aí quando tem um atrito, aí realmente a coisa pega. Né? Aí o negócio é bem tenso. Sim. Mas uma coisa que eu fiquei sabendo aqui, que me deixou bastante feliz, na verdade, foi saber como é mensurado o milagre. O milagre, teoricamente, não é nem a igreja que valida o milagre. O milagre é sempre um fato científico. Sim, porque para a igreja, o que acontece? Não é a igreja que fala que isso aqui é milagre. É o que ninguém consegue provar e que é validado como na realidade, uma coisa é o processo de beatificação, canonização, Sim, né? Aí é a igreja. Que é organizado pela igreja. Uhum. Mas aí você vê como a igreja valoriza determinadas coisas. Né? Tanto que ela faz toda essa organização e dentro dessa organização ela coloca a importância desse pronunciamento da ciência. Sim, entendeu? Então tá bom, isso. houve ali um fenômeno, né? Tanto que a estratégia da igreja é simples. Teve esse fenômeno, estão dizendo que foi um milagre, estão dizendo que é um fenômeno sobrenatural. O que a igreja faz? Tá bom, então vamos, em primeiro lugar, tentar encontrar uma explicação natural. É isso. Chama a ciência, Exato. vamos olhar aqui. Chama os todo caras lá e mundo, manda eles avaliar isso daí. Entendeu? É lógico. Me explica, eu Pessoas também que quero sejam entender, minimamente né? honestas. Né? Porque no meio científico também a coisa não é tão simples assim. Né? Todo mundo sabe disso. Eu já falei isso algumas vezes, assim. É engraçado como a igreja trata esses milagres, porque eu vejo que é uma carta que ela tem, que se ela quisesse usar para conversão, ela usaria e ela pegaria muito bem qualquer pessoa. Mas ficaria, você imagina, Mas a ela não igreja quer usar. aceitar uma coisa que foi milagre, certo? Imagina essa situação também. Ela aceitou uma coisa que foi considerada milagre. E aí depois aparece o cientista e acaba com tudo, desmascara, derruba tudo, não foi milagre coisa nenhuma, tá aqui, ó. Eu comprovo cientificamente que é um balão de natural. oxigênio ali. Entendeu? Mas alguns milagres a ciência tentou explicar e realmente não conseguiu. Não, exato. Por exemplo, uma coisa é tentar. O que eu estou dizendo é o seguinte: imagina uma coisa que a igreja aceitou e depois veio e provou. A ciência veio. Aí não dá. Por isso que a igreja, nesse ponto, ela é cautelosa mesmo. É verdade. É aquela coisa meio do advogado do diabo mesmo. Essa questão, tipo, tanto que o pessoal, às vezes, o pessoal fica meio irritado, né? Pô, mas parece que não tem fé. Não é que eu não tenho fé. Eu quero realmente testar até o fundo e a raiz. Ou seja, eu quero analisar todas as possibilidades naturais. Entendeu? Em primeiro lugar é isso. E mesmo assim, continua uma precaução para não usar aquilo lá, porque vai que lá na frente é provado que não é. Porque no fundo, nesse caso não tem como, porque eu falo, na medida em que a igreja aceita, aquilo ali é um milagre. Ponto. Você entendeu? Pelo menos naquele momento que ele aconteceu, etc. Então houve uma intervenção. Então a igreja reconhece que ali houve uma intervenção divina. Né? Ou seja, nesse sentido de que, primeiro você tenta encontrar de qualquer forma uma explicação natural. Se não encontrar, aí talvez você comece a suspeitar que haja uma causa sobrenatural, entendeu? Mas você nunca parte do sobrenatural, você parte do natural. E qual que é o milagre de Santo Agostinho para ele virar um pegou santo? meu truque agora. Eu perguntava, Então, o que ele fez? Eu sinceramente não sei dizer. Porque tem que ter tido. Qual foi o milagre que foi causado ou ocasionado pela sua canonização? Sinceramente não sei, não saberia dizer, não lembro. Agora, a gente tem que levar em consideração um ponto aqui, né? O processo de canonização, ele também tem o seu processo histórico, né? Ou seja, tem aquela questão também de muitas vezes como que a pessoa era considerada. Então, essa questão de ter 2 milagres, e não sei, isso daí é posterior. Isso é posterior. Então, algumas exigências, você entendeu? Eu digo assim, no sentido mais metodológico, rigoroso. Isso vai ter muito mais força no contexto moderno contemporâneo. Né? Ou seja, isso não quer dizer que no mundo antigo medieval a igreja aceitasse qualquer coisa, não é isso. Né? Mas também não tinha também toda essa estrutura que nós temos hoje. Né? Então, assim, com certeza. E aí, um outro lugar que eu já fui, o pessoal geralmente pergunta isso mesmo, né? Mas é interessante como Santo Agostinho, se você pensar do ponto de vista tipo, de um santo que intercede muito, e todo mundo, não, esse daqui é bom, esse daqui ajuda no milagre mesmo. Ele não é muito essa praia, não. Entendi. Perde longe para um Santo Antônio, por exemplo. Entendi. Entendeu? Um é bom para casar, ele não. Você entendeu? Então tem essas coisas. Agora, é interessante porque Santo Agostinho, ele é um santo que é muito no contexto o quê? Acadêmico.
Se você for ver, ele não é um santo muito popular. Ele não é um santo popular no sentido que as pessoas ficam pedindo coisinhas, entendeu? Não é muito. Tanto que o pessoal as comunidades, né, as congregações ligadas a Santo Agostinho tiveram que fazer um trabalho muito mais intenso, maior, para ele ser conhecido nesse sentido. Porque, repito, ele é muito mais conhecido por aqueles que estudam. Por aqueles que estudam filosofia e teologia. Aí ele é muito conhecido. Mas se você pegar no sentido de santos populares que o povo conhece, né, que tem aquela devoção, Santo Agostinho não é muito conhecido, não. Mas filosoficamente, aí sim, né? Aí sim, é a maior expressão que existe. Eu acredito, filosoficamente, eu acredito que a causa disso, foi o que eu falei, com certeza houve ali algum milagre pela intercessão dele para a igreja poder, né, fazer a sua canonização. Eu não me lembro, sendo bem honesto, não saberia dizer qual foi esse milagre, né? Que tipo de milagre, a data, quando ele foi canonizado, o ano, tudo, eu não me lembro. Eu já li, mas no momento eu não lembro. Agora, o que é interessante, por isso que eu digo, aonde você vê muito essa presença e ação de Santo Agostinho é nesse processo de conversão intelectual. Isso é muito comum. É muito comum você encontrar pessoas dizerem eu me converti, eu, sei lá, voltei para a igreja depois que eu estudei Santo Agostinho. Talvez isso seja um milagre. Entendeu? Não, foi o que eu falei, algum milagre teve lá no sentido assim, quando ele foi canonizado, entendeu? Sim, isso teve, eu não lembro, vou ser bem honesto. Mas eu acho que na conversão da minha fé, por exemplo, eu iria pedir para Santo Agostinho, me ajuda, intercede por mim. E aí talvez... Pede com fé, vai dar certo. Mas é o que eu... É o meu projeto. Você tem que querer isso. É o meu projeto. Você tem que querer isso. Agora, o que é talvez isso porque é muito comum dizer, por exemplo, que a conversão de Santo Agostinho primeiro foi uma conversão intelectual. E é verdade. Se você for ver, você pega as confissões e outros textos, ele foi mudando primeiro intelectualmente. O modo como ele pensava, a maneira como ele analisava as coisas, né? Me admira muito as conclusões assim, que eu já ouvi de Santo Agostinho. Por exemplo, a matemática, a natureza, para mim é muito perfeito, né? E isso tá no mundo desde que foi criado, e até hoje o ser humano tá descobrindo leis da natureza que a hora que você descobre algo, você fala, pô, isso aqui explica tudo, né? E o dia que a gente tava falando sobre isso, foi quando falaram pra gente, esse era um questionamento de Santo Agostinho, mas ele mesmo viu que para ter algo tão perfeito, mais perfeito ainda, é a mão de quem criou isso daí. Sim, porque é isso que eu te disse, é o que a gente estava falando antes. Para ele, fé e razão precisam caminhar juntos, né? Por quê? Porque, no fundo, nós temos sede de entender. Só que ele parte do pressuposto que, tá bom, Deus nos criou bom e belo, mas é o problema do pecado original. O pecado de Adão, o pecado original, feriu a natureza humana. E, portanto, a razão sozinha, ela não consegue alcançar a totalidade da verdade. Ela precisa da fé. Então, nessa relação entre fé e razão, é como se fosse assim. Eu tenho uma razão que é anterior à fé, uma razão que trabalha antes da fé, mostrando a razoabilidade da fé. Ou seja, essa razão que trabalha antes da fé, não é que ela entende as verdades da fé, não é isso. Mas ela mostra que é razoável você crer. Tanto que tem um texto dele chamado Solilóquios, a razão manda ele rezar. A razão pergunta, o que você quer conhecer? Quero conhecer Deus e a alma. Deus e a alma, beleza. Aí o diálogo continua. Chega um momento que a razão diz, reza. Vai rezar, porque senão não vai rolar isso daqui não. Ou seja, então é interessante isso, né? Ou seja, para mostrar que no fundo a razão ela tem um papel que é antes da fé, ou seja, ela mostra a conveniência, ela mostra a razoabilidade. Ou seja, a razão humana vai vendo a sua finitude, você entendeu? E na medida em que ela vai se compreendendo e vendo a sua finitude, ela vai entendendo ao mesmo tempo que ela não pode ser causa de si mesma. E se eu não sou causa de mim mesmo, mas eu sou, então a minha razão de existir tem que estar além de mim mesmo. Então a razão sozinha consegue perceber isso, segundo Santo Agostinho. Quando ela percebe isso, que, por exemplo, né, tem um livro dele chamado Livre-Arbítrio, no livro 2, ali se encontra a famosa prova agostiniana da favor da existência de Deus. E aí ele mostra, por exemplo, como que eu tenho aqui as realidades físicas, o meu sentido corpóreo capta isso, mas aí tem uma coisa interna que
organiza o sentido corpóreo, essa coisa interna foi organizada pela razão, a razão consultou não sei quem, e ele vai mostrando que tem um processo onde uma coisa está vinculada à outra, só que no entendimento dele, quando eu vejo esse jarro aqui, meu sentido corpóreo tocou, viu, ele de uma certa forma está emitindo um juízo, ou seja, meus sentidos estão organizando e julgando isso, o sentido interno julga e analisa e organiza o que os externos pegaram, o interno foi julgado e organizado pela razão. E a razão fez tudo isso a partir dos princípios eternos que ela captou. E aí a pergunta dele nesse processo todo, ele diz, tá bom, mas quem é julgado é inferior àquele que julga. Então, nesse sentido, os sentidos externos são inferiores ao interno. O interno é inferior à razão. E aí vem a pergunta, mas a razão captou e tudo isso e fez todo esse julgamento por esses princípios e regras eternas. Então, ela tem que ser inferior também. Então aí vem aquela briga. Alguém vai perguntar, mas não, mas a razão sozinha não poderia ter inventado e criado essas regras e princípios? Aí Santo Agostinho diz, não. Ela não poderia ter criado esses princípios e inventado. Por quê? Porque a razão vê que ela é mutável. Ela é mutável. Se ela é mutável e usa princípios que são imutáveis, ora, o mutável é inferior ao imutável. Então, no fundo, a razão capta esses princípios eternos, essas regras que são eternas, são captadas por ela julga tudo a partir desses princípios, mas ela não julga esses próprios princípios, ela é julgada por eles. Portanto, ela é mutável, ela é inferior. Logo, eles são eternos, eles têm que subsistir numa coisa que é eterna, que seria a verdade, a sabedoria, e aí ele vai chegar à conclusão que isso teria que ser Deus. Então, assim, aí ele vai mostrando, ele fala, a razão, ela não precisa de fé para perceber isso. Então, em outras palavras, a própria razão, ao ir se compreendendo como ela funciona, ela vai ver na sua mutabilidade a necessidade de se autotranscender. Então, é onde ela percebe o que... então ela entende as verdades da fé? Não, ela não entende. Ela entende a necessidade de ter fé. É como se a razão dissesse para você, olha, se abra a fé. Creia, você precisa. Então, é daí que vem uma frase dele, eu não me lembro se é crer para acreditar. É isso, creio para compreender. É isso, né? Então, mas daí vem essa frase. Exato, que ele repete muito. Eu creio para compreender. Só que o que acontece? Essa frase é perigosa. Porque aí, se eu não entender direito... dele, não é? Então, mas aí se eu não entender direito, eu posso entender que ele era um fideísta. Eu posso entender que Santo Agostinho era alguém que só defendia a fé, porque creio para compreender. Sim. Só que ao mesmo tempo ele também diz, eu compreendo para crer. Então, por isso que eu estou dizendo, pensa assim, eu tenho a fé aqui no meio, há um exercício da razão que é antes da fé. Esse exercício da razão que é anterior, é a razão entendendo o que ela consegue, e quando ela de fato vai se entendendo, ela vai vendo a necessidade da fé e a importância da fé. Então, esse é o primeiro exercício, é a razão que indica, é a razão que mostra, é a razão que mostra a conveniência de crer e a necessidade. Aí é uma presença da razão no próprio ato de fé. Porque por mais que a fé seja um dom e depois da graça, Deus não é um dom que ele dá nem para pedra, nem para planta, nem para cachorro. Ele dá para o ser humano justamente porque ele tem uma natureza racional. Só que há um exercício da fé que é posterior à fé. Há um exercício da razão, que é posterior à fé. Ou seja, essa razão que vai tentando compreender as verdades reveladas, ela só é possível depois que você crê. Então, por isso que às vezes dá essa confusão quando fala de Santo Agostinho, entendeu? Aí quando fala, mas eu creio para compreender ou compreendo para crer? As duas coisas. Para ele, as duas coisas. Eu compreendo aqui algumas coisas que me ajudam a me abrir a fé. E tem coisa que eu só entendo depois que eu creio. E assim, e entendo entre aspas. É no sentido assim, sei lá, tipo, o mistério da Santíssima Trindade, encarnação de Cristo, entendeu? Virgindade de Maria, não sei. Eu vou entender até um certo ponto. Eu vou buscar